Bom ou ruim? Como é que a gente deve encarar o resultado do Flamengo ontem em Quito? Copo meio cheio ou copo meio vazio? Bom, se a gente levar em consideração que é a LDU, é um time campeão de Libertadores, é um time historicamente difícil de ser batido em casa, Quito tem uma altitude de 2.850 metros. Tá bom, vamos levar esses fatores em consideração. Você foi lá, voltou com um pontinho, não perdeu o jogo. Ok. Agora, se a gente levar em consideração todos os outros fatores, esse resultado não é tão bom assim. Se a gente levar em consideração a própria matemática do grupo, Flamengo, neste momento, é terceiro colocado do grupo. Um grupo, com todo respeito, fácil para o Flamengo. 3 adversários consideravelmente inferiores ao Flamengo. A LDU é muito fraca e está liderando o grupo. O Flamengo, de 9 pontos disputados, já deixou escapar 5. Dentro desse grupo aqui, com Central Córdoba, Deportivo Táchira e LDU, o Flamengo já deixou 5 pontos pelo caminho. Então, por esse aspecto, não me parece tão bom assim o resultado de ontem. Pelo que foi o jogo, pela fragilidade da LDU, piora a avaliação desse empate. A LDU é muito ruim, é muito frágil. É um time que tem muita dificuldade para trabalhar com a bola no pé. Time que aposta em bola longa quase o tempo todo. Bola esticada, chutão, cruzamento o tempo todo. Tem dificuldade para finalizar as chances que teve. Inclusive teve a bola do jogo aos 47 do segundo tempo e jogou para fora. É um time muito frágil. Flamengo controlou esse adversário durante boa parte do jogo. Controlou, teve a posse de bola. O problema é que nem sempre essa posse de bola era do meio para frente. Às vezes você tinha ali os 2 zagueiros, né, começando essa jogada, aí a bola chegava no Pulgar, ia nos laterais, voltava para o volante, era uma posse muitas vezes não tão agressiva assim, mas o Flamengo teve o controle do jogo, primeira meia hora do jogo, depois a LDU, os 25, 30 a LDU começou a se soltar um pouco, mas até ali o domínio era total do Flamengo, e o Flamengo não conseguiu vencer o jogo, então, por esse aspecto, me parece um resultado ruim também. Difícil, né, essa avaliação, mas eu acho que esse empate tem mais aspecto negativo do que positivo para abordar. Vamos dar uma olhada dos números do jogo? Flash Score de olho na Liberta e trazendo para você estatísticas desse empate do Flamengo em Quito. Então vamos lá, estou colocando na tela para você. Flamengo finalizou 10 vezes no jogo, sendo 2 delas no alvo. Porém, veja aqui a estatística de chances claras, ó. 2 chances claras da LDU contra nenhuma do Flamengo. São essas aqui as observações do Flash Score. Tô tentando lembrar chances do Flamengo. Teve aquela no primeiro tempo, lançamento do Gerson, bola passou pelo Juninho e a finalização foi do Arrascaeta. Depois, assim que o Pedro entra, ele dá um passe pro Wesley dentro da área. Que mais? Aquela jogada do Luiz Araújo, jogada individual, que ele chega na frente do gol e bate por cima. Realmente, assim, você fala, caramba, a bola do jogo. O Flamengo teve a bola do jogo. Não teve. Quem teve foi a LDU. Aos 47 do segundo tempo, um cruzamento na segunda trave. O jogador sobe completamente livre. O Estrada foi o cara. Sendo que antes a LDU teve um gol anulado de uma bola esticada. O camarada partiu à frente, botou para a rede, mas estava impedido. Aí, ali por volta dos 37, 38, foi o mesmo cara, o Estrada. Mesmo cara que foi lançado na bola longa, fez o gol, mas estava impedido. E aí aos 47, 48, o cara sobe livre na segunda trave, essa bola cruza a área do Flamengo inteira, ninguém acompanha o camarada, era só fazer o gol, cara. Ele errou o alvo, é muito ruim esse time da LDU. Então foi um Flamengo de novo. Veja aqui, o Flamengo tem 10 finalizações no jogo, segundo o Flash Score, nenhuma chance clara. Disse aqui no domingo que ainda não considerava um problema, né, algo tão grave assim, o Flamengo ter essa dificuldade, porque, apesar de tudo, o Flamengo começou o ano ganhando o título estadual, ok, né, não salva ano de ninguém mais, mas foi lá, fez a obrigação, ganhou o título estadual, começou liderando o Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa do Brasil em fevereiro. Esse problema, se a gente considerar que agora é um problema, mas esse ponto de atenção, essa situação envolvendo o ataque do Flamengo, eu ainda não tinha considerado, não vinha tratando
talvez ainda não trate como um problema, porque a temporada em termos de resultados do Flamengo, tirando o Libertadores, né? Ela não vinha sendo tão prejudicada assim por isso. O Flamengo estava aí, já conquistou 2 títulos no ano, né? Já conquistou um título no fim do ano passado, já com o Felipe Luiz, nesse trabalho, nesse início de trabalho. Agora, chama atenção mesmo, são 2 jogos em que o Flamengo tem muitas vezes o controle. Acho que contra o Vasco, em alguns momentos o Vasco conseguiu machucar o Flamengo mais do que a LDU fez, mandou bola na trave, inclusive, teve mais oportunidades até, né? Foi um jogo que em alguns momentos ficou mais difícil para o Flamengo do que o de ontem, mas de qualquer forma o Flamengo foi superior ao Vasco em boa parte do jogo. O Flamengo teve mais controle, o Flamengo finalizou bastante e não conseguiu furar. Ok, o Léo Jardim no sábado viveu o dia de Neuer, como o próprio Twitter do Flamengo brincou. Pegou demais o Léo Jardim. Salvou o Vasco. O Vasco tem sido um time salvo por Piton, por Verratti, por Léo Jardim, por atuações individuais. Mas, enfim, a gente tem que olhar o mérito do adversário e o seu demérito, onde você pecou. E o Flamengo tem pecado em finalizações. Se a gente olha os números, eu olhei resultados aqui. Pô, não é um problema, porque o Flamengo já ganhou 2 títulos no ano, estava liderando o Brasileiro e tal. Mas já jogou 5 pontos fora na Libertadores. Se a gente for olhar número de gols marcados, em 24 jogos, o Flamengo marcou 46 gols no ano. Ah, Jorge, mas 30 desses 46 foram dentro do campeonato estadual. É uma verdade. Na Libertadores, o Flamengo tem 2 gols em 3 jogos. No Campeonato Brasileiro, em 5 jogos, o Flamengo tem 11 gols, dá uma média superior a 2 gols por jogo. Não é uma média ruim. Não é uma média ruim. Times campeões costumam ter até médias maiores, talvez, né? Dependendo do estilo do time, né? Às vezes são times mais defensivos, reativos, times de contra-ataque que vão marcar menos gols, mas também vão tomar poucos. Pode ser. Mas ainda não vejo. Por que eu não vejo ainda como um problema grave? Eu acho que é uma questão que tem que ser atacada nesse momento pelo Felipe Luiz. Eu acho que seria um problema ainda mais grave se o Flamengo não criasse nada. Verdade que não teve chance clara ontem pelas estatísticas aqui, os critérios do Flash Score. Mas teve 10 finalizações no jogo. Pior seria se o Flamengo em todos os jogos finalizasse bem menos que o seu adversário, praticamente não chegasse, praticamente não chutasse. Isso não está acontecendo. Esse volume, essa criação, o Flamengo tem. Falta conversão. E aí você pode observar alguns pontos. Ontem o Bruno Henrique não estava numa boa noite, inclusive Felipe Luiz disse depois do jogo que ele precisou de balão de oxigênio. Foi o jogador que mais sentiu os efeitos da altitude, teve uma finalização torta no segundo tempo do Bruno Henrique, que não deu em nada. O Pedro está voltando. E é um momento de retorno. O Pedro não vai voltar depois de 7 meses de um LCA voando, né? Não vai voltar Harry Kane, Lewandowski, um gol por jogo. Não vai. Vai se encaixar aos pouquinhos. Ele entrou ontem aos 13 do segundo tempo, entrou bem, deu aquele passe pro Wesley lá dentro da área, mas ainda vai precisar de novo desse ritmo, desse reencaixe, e acho que quando isso acontecer, os gols do Flamengo vão voltar a sair. O Flamengo ter um artilheiro do nível do Pedro, um jogador do nível do Pedro, eleva o seu nível de ataque. Acho que Pedro é uma realidade, Juninho é outra completamente diferente. Pedro é uma realidade, Bruno Henrique jogando por ali é outra diferente também. Então acho que vai acontecer essa melhora. Eu quero crer, estou crendo, talvez eu esteja menos pessimista do que o rubro-negro e a rubro-negra agora, menos preocupado.